Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao último podcast desta primeira temporada do Psicologia de Bolso. Pois é, não sei quando é que este podcast vai voltar novamente e em que moldes ou em que formato, mas para já fico aqui com uma bela lista de 20 episódios para ouvirem sempre que quiserem. E hoje, como último tema, escolhi aqui uma frase que eu digo muito nas minhas consultas, que se tornou aqui quase como um mantra, que é: os outros não podem ser aquilo que queremos. É verdade, que grande chatice, não é? Que grande desilusão. Os outros não têm de corresponder às nossas expectativas, os outros não têm de caber nos moldes que nós criamos para eles. Muitas vezes vamos atrás, vamos à procura, né, de corresponder aqui a um desejo infantil, né? Vamos à procura muitas vezes aqui do pai, da mãe, daquilo que recebemos em crianças, porque lembrem-se lá, nós quando éramos crianças, se todos nós tivermos essa sorte, não é? O nosso pai, a nossa mãe esteve sempre lá para nós, a nutrir-nos, a proteger-nos, a dar-nos segurança, a dar-nos tudo o que precisávamos. Portanto, as necessidades de conforto, de segurança, de proteção, de alimentação, de hidratação, de higiene, portanto, tudo o que era necessário nos era dado. Então nós, de certa forma, mais tarde nas nossas vidas, nós vamos atrás de um companheiro, de uma companheira, na expectativa de que essa pessoa nos possa nutrir da mesma forma, nos possa dar tudo aquilo que nós recebemos de forma incondicional dos nossos pais. Eu falo se todos nós tivermos essa sorte, não é? Porque há pessoas que de facto não sentiram isso dos seus pais, ou não, mas o bebê para crescer de certa forma teve que ser nutrido, as suas necessidades tiveram que ser cuidadas, seja por um pai, uma mãe ou um cuidador, um familiar, qualquer pessoa. Portanto é aí que eu estou a referir. Eu sei que há pais menos presentes, ou mães, ou pais, e nem toda a gente teve pai e mãe, ou não teve pai e mãe sempre, ou passou muito tempo sozinho, não é? Ou sentiu que as suas necessidades possivelmente não eram cuidadas da forma que gostaria, mas o que é certo é que para estar aqui neste mundo, para existirmos, para chegarmos à idade adulta, alguém teve de cuidar de nós na infância, bem ou mal, conseguiu garantir-nos as necessidades básicas de nutrição, portanto não estaríamos aqui, não é, se tivéssemos sido abandonados de alguma maneira, não é, em que não tivéssemos sido nutridos. Portanto, esta necessidade de nutrição, que o outro me dê aquilo que eu preciso de forma incondicional, sem julgamento, sem condições, não é? É isso que significa incondicional, vem muitas vezes daqui. Porque antes disso tudo nós vivíamos na barriga da mãe em simbiose com outro ser humano. Estávamos em contacto constante, numa união, numa fusão com outro ser, onde era quente, onde era abrigado, onde era seguro, onde tínhamos tudo o que precisávamos, e de repente o choque, a primeira separação, quando nós viemos ao mundo, não é? Quando nós chegamos ao mundo, de repente há-se o corte com esse ambiente seguro e protegido, com mais ou com menos stress, porque isso também acontece na gravidez, não é? A nossa vida intrauterina também é super rica com aquilo que recebemos da nossa mãe, da nossa família. Mas esse primeiro corte, essa primeira individuação, portanto, do corpo da mãe, de outro ser, então de uma relação fusional, passamos para uma relação quase fusional, em que o bebê depende muito da mãe, da mama da mãe, da nutrição, dos cuidados, dos carinhos da mãe, não é? Então, claro, pois a criança começa a crescer e começa a afastar-se gradualmente da ligação com a mãe, da ligação de uma forma mais fusional. Portanto, a criança depois começa a procurar noutros familiares, começa a procurar nos coleguinhas e vai crescendo, começa a querer procurar um namorado, na namorada, e começa a querer, de facto, encontrar esse algo simbiótico que vem da barriga da mãe, que vem da infância. Então, nós temos desejos infantis, temos feridas narcísicas, não é? De sermos cuidados, de sermos nutridos, de termos a atenção máxima das pessoas que nós gostamos, que satisfaçam sempre os nossos desejos, não é? Então, temos estas necessidades
Claro que isto por vezes nem sempre não é consciente da nossa parte, quando queremos que outra pessoa nos reconforte, quando queremos o colo de outra pessoa, muitas vezes a atenção de outra pessoa, não é? Ou quando queremos a aprovação. Portanto, isto não é uma coisa que nós pensemos conscientemente. Isto é algo que nós muitas vezes procuramos inconscientemente. E aqui neste caso, muitas vezes nós necessitamos de aprovação, necessitamos de reconhecimento e quem sabe não estamos a necessitar da aprovação ou do reconhecimento que não tivemos lá atrás, na infância. Que não tivemos com o nosso pai, que não tivemos com a nossa mãe, que não tivemos dos nossos familiares, de alguma forma, não é? Então muitas vezes vamos à procura disso exteriormente e há uma grande frustração quando isso não acontece. Portanto, há muitas pessoas que procuram fora aquilo que de alguma forma ou não tiveram e que de facto muitas vezes também não têm para si próprios, para si próprias. E então, estas questões aqui da busca pela mãe, pelo pai, né? Portanto, ser visto pelo pai, pela mãe, ser reconhecido, ser aprovado, quando muitas vezes não se é, então vai-se procurar ali fora. E atenção, esta questão do não ser visto na infância, muitas vezes é uma percepção, não ser visto ou não ser amado, é uma percepção que existe na criança, que ela se apercebe desta situação, mas pode ser uma percepção distorcida, porque pode ter estado lá o pai, pode ter estado lá a mãe, podem ter aprovado, mas podem não ter verbalizado, podem não ter mostrado, não é? Portanto, às vezes a criança fica com uma sensação que não teve o suficiente. Então, nesse caso, vai à procura fora mais tarde e fica frustrado ou frustrada constantemente quando não encontra esse nível de reconhecimento, de aprovação, de amor, de carinho, de suporte, de presença, de disponibilidade, o que quer que seja, quando não tem das pessoas queridas à sua volta, como por exemplo dos amigos ou mesmo de um companheiro, de uma companheira. Isso traz um grande sofrimento. Portanto, há aqui uma expectativa que nós criamos em relação aos outros que estão à nossa volta, a expectativa que nos deem algo que nós precisamos. E quando isso não acontece, existe uma grande frustração. Frustração essa que também é experimentada pela criança, lá na infância, quando nós não temos o que queremos, não é? Então experimentamos essa frustração também, quando nos desiludimos. E muitas vezes nós iludimos porque criamos a ilusão de que o outro tem que ser tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gostaria. E logo aí são criadas expectativas irrealistas. Portanto, amamos muitas vezes condicionalmente à espera que o outro nos dê algo que nós precisamos, que nós queremos muito que ele nos dê. E se ele por algum motivo até nos dá e depois decide não dar ou deixar de dar, ficamos profundamente magoados, furiosos, enraivecidos, não é? Com raiva, com mágoa, acusamos o outro, apontamos o dedo. E não percebemos que o outro não tem de nos dar aquilo que nós precisamos. O outro tem que ser a sua própria pessoa. E, aliás, o outro é apenas o outro. O outro espelha-nos aquilo que em nós está em falta, aquilo que em nós precisamos trabalhar, aquilo que em nós precisa ser visto. Portanto, tudo aquilo que nós sentimos de irritabilidade, de raiva, de mágoa, de tristeza, a respeito do comportamento de outra pessoa, de palavras de outra pessoa, vamos ter que ver em nós. Onde é que isso ressoa em nós? Que gatilho é que aciona dentro de nós? E quando vamos a decompor tudo isto muito bem decomposto, nós chegamos à infância, chegamos à relação com o pai e com a mãe. É verdade, é um núcleo central da nossa existência. Todos esses acontecimentos que nos moldaram numa determinada maneira vêm lá de trás, vêm lá da infância. Porque nós, na idade adulta, muitas vezes não nos apercebemos, mas temos um molde. Temos um molde onde queremos que o outro encaixe. Portanto, onde queremos que o outro caiba e que sirva ali nas nossas expectativas, nos nossos ideais. A gente está sempre à procura deste pedaço que falta, não é? Até há um livrinho assim, um livrinho infantil que, de certa forma, faz esta história deste pedaço que falta, nunca encontra o pedaço que falta, porque nunca há ninguém que vá caber nesse molde. Se nós não tomamos do pai e da mãe tudo aquilo que eles nos deram, nós não vamos encontrar no outro ser humano, não é? Não vamos encontrar o mesmo grau de intimidade, de ligação, não é? De intimidade, da ligação, neste sentido, da conexão que experienciamos com o pai e com a mãe, não é? Toda esta profundidade neste vínculo não vamos muitas vezes encontrar no outro isto, não é? Aliás, não encontramos este vínculo de pai e de mãe com o pai e com a mãe, não vamos conseguir estabelecer o mesmo vínculo com um companheiro ou com uma companheira.
Então, a respeito deste tema que eu estou aqui a falar, o que tomamos dos pais, o que não conseguimos tomar dos pais, ou que vamos à procura fora porque não conseguimos tomar dos nossos pais, está muito bem explicado num livro que se chama Onde Estão as Moedas? Portanto, vale a pena ler, vale a pena a leitura deste livro, Onde Estão as Moedas? Que fala exatamente disto, não é? Aquilo que nós estamos à procura, aquilo que nós queremos ir buscar fora, aquilo que não fomos capazes de tomar completamente dos nossos pais e ficar satisfeitos com o que nós recebemos dos nossos pais. Então o outro por vezes até encaixa lá nos nossos moldes, até encaixa, até parece corresponder durante um tempo. Não corresponde para sempre, de certeza. Vai haver uma altura em que vai começar a detectar as pequenas faltas, vai começar a detectar os defeitos e aí vai perceber que afinal aquela pessoa não encaixa totalmente naquele molde que criou na sua cabeça como ideais. E ensinam isso, olha, escreve características que tu queres, não é? Coisas importantes, desenha aí como é que tu queres que seja a pessoa que tu vais encontrar, o homem, a mulher. E nós idealizamos, não contamos é com os defeitos, entre aspas, aquilo que a outra pessoa traz que nós não gostamos, as sombras da outra pessoa. E muitas vezes as sombras da outra pessoa, aquilo que nós não gostamos no outro, aquilo que é menos agradável, aquilo que é mais desadequado, aquilo que não corresponde tanto às nossas expectativas, é também muitas vezes as nossas sombras, é uma projeção das nossas sombras. Nós não escolhemos outras pessoas ao acaso. Nós escolhemos outras pessoas que correspondem exatamente às nossas sombras e que nos vêm mostrar exatamente aquilo que em nós precisa ser visto, precisa ser trazido à luz, à consciência, para que possamos trabalhar, para que possamos ir para dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos cegos perante as nossas questões mais internas, mais profundas, e aí o outro serve como um espelho, como um refletor, não é? Como algo que nos vai trazer os nossos gatilhos, as nossas reações, as nossas frustrações, as nossas feridas, as nossas mágoas. Então é aí que pode entrar a luz, é aí que pode entrar a consciência, é aí que pode entrar um trabalho de desenvolvimento, não é? De cuidar dessas feridas, de olhar para elas, de tomar consciência, de transformar, de transcender aquilo que nos prende e que nos limita. Por isso não, os outros não podem ser aquilo que nós queremos, mas são exatamente aquilo que nós precisamos para podermos ver tudo aquilo que em nós está oculto. Interessante isto, não é? Os outros não podem ser aquilo que nós queremos, mas são exatamente aquilo que nós precisamos para ver o que em nós está oculto. Isto é muito interessante. Portanto, lá com o chefe de trabalho, lá com a coleguinha, lá com o seu marido, ou a sua companheira, ou o seu filho, a sua filha, o seu animal de estimação. Vejam bem, até os animais de estimação vêm trazer-nos padrões que nós podemos observar quando ganhamos consciência e quando estamos a olhar com o olhar de ver. Portanto, quando se irrita, quando se sente frustrado ou frustrada, quando há algo magoa, lance luz sobre isso, tente perceber de onde é que isso vem, há quanto tempo é que sente isso, porque é que aquela pessoa, aquela situação desencadeou esse gatilho. Pois é, todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, incluindo também os animais de estimação que podemos ter, quando um cão, um gato, não é? Portanto o animal que também frustra as nossas expectativas, não é? De certa maneira, que também nos irrita. Há dias, não é? Que estão mais carentes, que precisam mais da nossa atenção, há dias que estão mais rebeldes, fazem trafolhice em casa. Portanto, veja também as suas reações, veja que reações são essas. Quais são as suas atitudes perante os comportamentos até dos seus animais de estimação. E veja bem, quem é que costumava ter essas atitudes consigo? Até que palavras utilizaria para repreender o animal, ou para se zangar, por exemplo, ou até que tipo de brincadeiras faz com esse animal? Isto é tudo muito engraçado. Quando nós começamos a estudar-nos, não é? Quando nós começamos a observar os nossos comportamentos, os nossos padrões, aquilo que nos faz reagir, não é? Porque estamos constantemente neste piloto automático, neste automatismo da reação, portanto, o princípio da reatividade. O outro faz, diz ou alguma coisa e nós vamos reagir, não é? No nosso automatismo, porque as nossas respostas principais e automáticas do dia-a-dia estão registadas no inconsciente, aprendemos há muito tempo atrás. Portanto, quando alguém diz ou faz alguma coisa que aciona um gatilho nosso, nós temos uma resposta para aquele gatilho em concreto. Por exemplo, quando alguém nos irrita, quando alguém nos frustra,
etc, 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 não é? Portanto, se alguém nos magoa, há ali um gatilho que vai disparar uma resposta emocional que nós aprendemos lá atrás, de certa maneira. Portanto, por isso, é o adulto que tem que reprogramar aquilo que a criança recebeu, não é? A criança recebe tudo de uma forma, como é que é dizer, nós somos bioprogramáveis, portanto, bio diz respeito à biologia, nós recebemos um software logo à nascença, recebemos uma pré-programação de acordo com os genes da família do pai, os genes da família da mãe, e depois somos moldados no exterior com comportamentos da nossa família, atitudes, os ditos, os não ditos, os acontecimentos, as nossas experiências, não é? As reações dos outros aos nossos comportamentos. Então vamos sendo programados não só pela nossa biologia em si, que já traz uma série de pré-definições, não é? Até na questão da cor dos olhos, da altura, do peso, etc, etc, das predisposições para uma série de coisas. Nascemos logo com um temperamento, de certa forma, na mistura dessa genética, nesse coquetel genético que recebemos. Então, nesse temperamento, nós vamos interagindo com o mundo e o mundo vai interagindo connosco. E nós, nessas percepções que vamos tendo, essa interação, nós vamos criando as nossas ideias, as nossas crenças, as nossas convicções, não é? Aquilo que é certo, que é errado, que é o mundo, que é os outros, que é o dinheiro, que é o sucesso, que é o amor, que é o relacionamento e por aí fora. Então, no meio dessa programação, nós criamos muitas expectativas sobre o que é que seria ideal para nós, não é? E queremos muito encontrar uma coisa que seja boa para nós e nós vamos procurar sempre aquilo, as experiências que são as mais reveladoras para nós, até os trabalhos que temos, os colegas que temos, a família que temos, os companheiros, companheiras, namorados, namoradas, não é? Portanto, é como se em nós temos aqui um filtro que vai atrás daquilo que me vai trazer a melhor lição. Ou se não acreditar em nada destas teorias, pode simplesmente pensar que isto é tudo ao calhas, não é? E vamos vivendo, mas independentemente se é algo que é escolhido inconsciente por nós, as experiências que nós temos, ou se é tudo fruto do acaso, o que é certo é que nós vamos nos cruzar com situações, com pessoas, com circunstâncias que vão ativar os nossos gatilhos, não é? E essas situações são aquelas em que nós podemos olhar com outros olhos, portanto, essas reações que nós temos, esses gatilhos que são ativados. E claro que muitas vezes nós podemos até olhar e ver muitas coisas, mas nem sempre ser fácil desconstruir isso, não é? Ou até perceber muita coisa e não conseguir fazer algo concreto com isso. Portanto, quando é assim, será bom encontrar um terapeuta que o possa ajudar neste processo, a desconstruir todas estas construções mentais, estes paradigmas, estes construtos sociais, culturais, familiares, não é? Que nós herdamos, que nós adquirimos e que nos moldam de certa maneira. E principalmente nos relacionamentos. A maior parte das pessoas procuram consultas de psicologia, muitas vezes tem a ver com sintomas ou com relacionamentos. Portanto, com ansiedade, com depressão, com insónia, com agitação, com stress, não é? Com preocupações constantes, mas principalmente por questões de relacionamento. Relacionamento íntimo, relacionamento com os outros amigos, com o trabalho, com colegas, não é? Portanto, tudo questões de relacionamento, são as questões de relacionamento que nos fazem ativar os nossos gatilhos, não é? Portanto, ativar o nosso corpo emocional nas suas várias manifestações, e as emoções são as tais mensageiras do nosso sistema de defesa, do nosso sistema de alerta. Significa que há algo que ali precisa ser visto, a ansiedade e a tristeza. Portanto, são ali os alertas do género: olha para ali, vê lá onde é que está aqui o perigo, onde é que está aqui a situação que causa aqui alguma disrupção. Onde é que está? Então nós vamos procurar a causa da tristeza, de onde é que ela vem, porque é que ela se manifestou, não é? Então as emoções vêm com esse intuito. Bom, e já sabem que há aqui material sobra aqui no podcast, nestes podcasts, não é? No Psicologia de Bolso, que fala sobre estas questões das emoções, não é? De que nós aprendemos na infância. E todas estas programações que nós temos dentro de nós que nos fazem ser exatamente como nós somos. Já temos programação nas nossas células ao nascer. A vida intrauterina também é super rica em acontecimentos e situações. Como é que a mãe se sente naquela época, né, da gravidez, como é que estava a relação com o companheiro, com o pai da criança, não é? Como é que ela se sentia. Portanto, tudo isso já vem nas nossas células, informação da nossa família, da nossa ancestralidade.
até medos adquiridos, identificações, não é? A elementos do clã, a histórias, a temas, herdamos isso tudo. Vejam bem o que vem já incorporado num pequeno ser, num pequeno bebê. Então depois andamos à procura de imensas coisas lá fora no mundo e que têm tudo a ver com a nossa infância. É verdade. Quando trabalhamos aqui nestas questões e vamos lá a fundo, vamos sempre ter as relações primordiais à nossa infância. Trabalho com a criança interior, com a vida intrauterina, com a relação com o pai, com a mãe, a relação deles os dois entre si, com os irmãos, não é? Portanto, vem tudo lá atrás, até com os avós, com os tios, as pessoas mais próximas. Que dinâmicas é que existiram aí que nos programaram de determinada maneira? Então, isso tudo pode ser visto. Psicologia, hipnose, constelações, já sabem que estas são as minhas ferramentas prediletas e juntas então para mim fazem aqui um trio maravilhoso para explorar todas estas questões. Portanto, por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado desta nossa sessão aqui de hoje, deste podcast e de todos os outros, espero que tenham a oportunidade de os ouvir. Assim que possam. Contem-me também aí, deem-me o vosso feedback nas minhas redes sociais, por e-mail, como vocês preferirem. Se gostaram, se gostariam de ouvir alguns temas, podem sugerir. Portanto, se quiserem os meus contactos e encontrar nas redes sociais, estou então ao dispor nos meios habituais, no Facebook, no Instagram, em Paula Chocalhinho, Hipnoterapia e também no meu blog, com o mesmo nome. Portanto, muito obrigada por terem estado aí desse lado e vão-me seguindo para saberem as novidades, ok? Então, até breve!